as diferentes faces da falta do amor. E assim, a gente está aqui com a Dalila, nós somos as 3 melhores amigas, e aqui quem manda é o feminino, dane-se, eu entro pelo meio. Dizer que a gente chama muito a Dalila, a gente tem um carinho especial por todos nós aqui, a gente está juntos na nossa alegria, na nossa dor. Essa fase do luto que a Dalila vai dividir com a gente hoje, que é um relato até bem pessoal, bem profundo, bem afetivo. É um processo que nós vivemos cada um da nossa maneira, ele mais classicamente, mais claramente intensificado na experiência dela. E assim, apesar de a gente falar hoje dessa questão da perda, a gente vai junto com essa falada da Dalila jogar fora tudo que não tem mais espaço na nossa vida para liberar, para se preencher de amor. E eu queria agradecer assim a Tânia e a Dalila que está ali na minha vida, foram pessoas que me ajudaram nos meus processos de luto de forma muito intensa e me encheram de amor. Chora! Me encheram de amor e queria declarar publicamente o meu amor por elas aqui, amando vocês. Essa coração. Segura! É contigo. Bom, gente, vocês desculpem aí a emoção, eu me preparei psicologicamente para poder fazer essa palestra, mas agora o Alex já desmontou tudo. Isso que é bom. E, bom, a mim, na verdade, coube, né, quando a gente pensou aí na divisão dos temas, né, que a Tânia, né, magistralmente faz essa mesa todos os anos. Nem sou controladora, não sei. Mas essa a gente abafa, né? E aí coube a mim, então, fazer um fechamento, né, falar das 2 cartas que a gente tem no baralho, que todo mundo, né, mas a grande maioria das pessoas tem um pânico, né, quando saem, né, que é a carta 8 do caixão e a carta 10 da foice. Como o nosso tema esse ano foi o amor, embora eu não tenha podido participar durante o dia aqui com vocês e assistir a palestra, né, dos meus amigos, eu vou tentar fazer esse link, falando um pouco das cartas, falando do processo das perdas e danos, né, e tentando fechar, né, esse tema do amor, que começou lá na paquera. E agora a gente vem para um processo aí dessas perdas, né, desses danos e talvez dessa transformação, né? Muita gente até, talvez para aliviar o caráter, né, punk dessas cartas, fale muito em transformação, né? Por exemplo, na carta de caixão, na leitura que ele tem. E realmente ele tem um sentido de transformação, mas ele tem basicamente, prioritariamente, o sentido da perda, né? A perda do amor, de qualquer amor que a gente tenha na vida. Podem ser perdas repentinas, né? Como é a perda da foice, que vem muitas vezes de uma forma inesperada. E são aquelas perdas no caixão que vêm num processo de esvaziamento, né, de finitude, como se fosse uma chama que vai se apagando, e todo o processo que vem posteriormente é o processo de transformação, tanto um como o outro, né? O que basicamente a gente fala e no que a gente mexe profundamente quando a gente tira essas cartas e quando a gente fala das perdas, né, e vai para a questão das perdas e dos danos, né? Será que realmente tem danos? O grande questionamento é, será que toda perda é um dano? Porque o processo de perder, né, o processo de acabar, de finitude, de finalizar, sinaliza que algo já não estava bem, né? Mas já não estava bem para quem? Ou para o outro, ou para nós mesmos, né? Ou para o nosso propósito e a nossa missão aqui. Porque, na verdade, quando eu atendo, eu sempre falo para os meus pacientes, clientes, né? Interagentes, né? Que é a palavra do momento. Eu sempre falo que, na verdade, a gente nasce com um propósito, né? Todo mundo tem um propósito, que alguns chamam de
definição de método, objetivo, né? Eu sou terapeuta floral, né? Eu acho que a maioria das pessoas, né, acredito, saibam aqui. Eu trabalho né, basicamente com as cartas dos florais. E a gente tem realmente esse propósito quando a gente chega aqui, né? E a gente caminha, né, nos relacionamentos e nas relações, né, como essa massa e esse material que a gente tem para poder cada vez mais afirmar esses nossos propósitos. Então, o processo de encerramento de etapas, de fechamento de ciclos, eles fazem parte do nosso processo de crescimento, amadurecimento, né, e de foco nos nossos propósitos, nos nossos objetivos e no atingimento das nossas metas. Todas as cartas hoje que passaram por aqui, embora eu não tenha visto, mas todas elas de alguma forma se relacionaram na medida que a gente pode imaginar ou pensar que quando a gente começou lá atrás, né, na primeira carta, falando talvez da paquera, né, de quando começa, né, o flerte e tal, e todo o processo, né, do encaminhamento até a finalização, em todas a gente teve um link, né, e todas falaram para a gente basicamente que aquilo ali, seja com quem for, né, com pai, mãe, namorado, amigo, irmão, filhos, né, aquele foi um processo de crescimento e de amadurecimento para todos nós. Quanto tempo dura isso? Né? A gente realmente não faz ideia. As religiões sempre pregam para a gente, né, religião, né, esse religare, né, esse processo de religação com o divino, com o oculto, é algo que é criado e estabelecido pelos homens, né, pelos homens não, vou cortar a questão do gênero, pela humanidade. Eu tenho me policiado muito, porque realmente não é justo, pela humanidade. A partir do momento que entrou gente na história, a coisa se complica, né? Então, quem disse que todos os relacionamentos, né, têm que ser para a vida inteira? Né? Que todos os casamentos têm que ser até que a morte nos separe? Né? Que todas as relações familiares, né, que é o nosso grande âmbito, né, dos contrastes, e a gente quer olhar o macro, a gente olha para o micro, né? O I Ching, o Tao, fala exatamente isso. O hexagrama 37, que é a família, ele fala, você quer ver o palco das experiências no mundo, é a nossa família, são os nossos familiares e são as relações que a gente estabelece ali, em que disseram pra gente que o amor está envolvido, né? Nem sempre, né? Porque a gente tem os nossos resgates, a gente tem os nossos propósitos e a gente tem os nossos ajustes e amadurecimentos na vida. Não? A Miliana tem pânico de tela. Vou até pegar o sol, só um bocadinho. Depois tem a mesa redonda. Bom, gente, e aí, quando eu venho falar aqui para vocês das finitudes, né, eu venho falar assim com muita, com a minha experiência, né, e com assim, um aspecto muito interessante que eu queria dividir com vocês, que eu acho que isso aqui é o mais importante aqui, né, na mesa da Tânia, é o que a gente traz de diferente, né, para todo mundo, e como a gente passa a olhar as cartas quando elas saem na nossa mesa, na medida em que a gente olha para o nosso interagente, né, para quem está sentado ali na nossa frente, e como a gente vai ler isso, né. O que dói mais, o mais doloroso, né, dessas duas cartinhas, né, é aquilo que toca na gente, a gente que está ali jogando, né, a gente que está ali jogando para o outro, que é o espelho de quem está na nossa frente. Então, na medida em que aquilo bate em nós, isso para todas as cartas e para todo o processo de vida, né, a nossa vida é o tempo todo um espelhamento, não é só nos métodos, né, da cartomancia que a gente espelha as cartas, né, quem vem procurar a gente tem muito da gente ali naquelas falas, né, naquela busca. E esse encerramento de ciclos é algo importantíssimo. Né? O significado, e
ipsilítere, né, digamos assim, das cartas, eu acredito que todo mundo aqui que lida com cartomancia já sabe. Então, o caixão ele vai falar exatamente desse esvaziamento, desse final, dessas finitudes, né, que marcam as mudanças dos ciclos, que são naturais no nosso processo de vida. É aquela chama que vai se apagando. É o esvaziamento que a gente passa por ele o tempo todo na vida, não só nos relacionamentos, né, mas com a gente mesmo, né? É o processo de limpeza. A gente precisa o tempo todo limpar o nosso vaso interno, né, o nosso receptáculo, para poder receber outras coisas novas, outras dádivas e outras experiências e possibilidades, né, que a vida nos traz. Para quê? Para que a gente possa cumprir os nossos propósitos e aquilo que a gente está aqui para fazer, né, nossa missão. E o caixão é isso. Ele não é doloroso, né? Ele apenas, ele é o tal da vida, é a impermanência. Ele fala daquilo que a gente quer negar o tempo todo. A gente quer permanência e por isso a gente cria, né, nossas leis, os nossos dogmas, dizendo, vai casar? É para a vida inteira. A família é o tempo todo. Suas relações você tem que amar o tempo todo. Né? Somos nós que criamos isso porque a gente quer se apegar, a gente quer a âncora, né? A gente quer o tempo todo estar lá vibrando no 35. Mas não é, a vida é isso, é o tal, é a impermanência. Nós não temos nada, nós estamos aqui transitoriamente. A vida é uma transitoriedade. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, essa carta 8, caixão, é a primeira lição, né, que a gente tem na vida. Por quê? Porque quando a gente vem para cá e quando a gente nasce, né, a gente deixou algo para trás. A gente vem de algum lugar, né, para quem acredita, a gente vem de algum lugar. Não sei que lugar é esse, para cada um, né, é um lugar, né, seja um outro planeta, seja uma outra dimensão, né, seja um outro lugar, mas a gente deixamos algo para trás e viemos para cá. Então, de alguma forma, a gente encerrou um ciclo lá para iniciar um novo ciclo aqui. Então, a gente já nasce vibrando nessa carta, né? A partir daí, são todas as outras cartas que estão na frente dessa, né? No nosso jogo da vida. Então, no nosso jogo da vida, tudo que veio depois disso aqui é o momento do nascimento para a vida, tá? A gente parte daqui, cada um também vai, né, considerar aí para onde a gente vai, se realmente fechou o caixão, acabou, não tem mais nada, ou se tem algo depois, é o tal de novo, né? É o tal da vida falando, né? Como os orientais dizem. Um dia a gente está em cima, outro dia está embaixo, mas o tempo todo a gente precisa estar se preparando para essa transitoriedade da vida. No momento em que a gente deita no nosso travesseiro à noite para dormir, a gente está vivendo a finitude do dia, para que no dia seguinte a gente acorde com todas as possibilidades que vêm depois nas outras 35 cartas do baralho. O caixão, então, faz parte, né, da nossa vida. Por mais que a gente negue isso, por mais que a gente sofra com isso, por mais que a gente tente, né, olhar assim e falar, não, é transformação, é mudança, é isso, olha, vem coisas novas, vem, porque de forma nenhuma a gente consegue ter um horizonte à frente se a gente não abrir uma porta, né? Deixar para trás o que passou, colocar uma pedra no passado, né, e se abrir para o novo que vem na frente. Esse é um processo que a gente vive, né, no nosso dia a dia, que a gente teria que ter, digamos assim, uma digestão melhor, né, metabolizar melhor esses processos da carta 8. E que a gente tem as nossas dificuldades, dependendo de como cada um lida com seus propósitos e metas na vida. Mas essa aqui, né, essa é uma carta mais emblemática, porque a carta da foice, ela vai falar de tudo aquilo que a gente não espera, enquanto essa aqui faz parte do nosso processo de vida, né? E o tempo todo a gente está nessa transformação, algo morre para que algo nasça e vai o tempo todo por aí afora, né?
a foice ela vem ceifar a vida, ceifar os nossos objetivos, ceifar os nossos processos, as nossas metas. E muitas vezes, né, na verdade, os processos já foram sinalizados, eu creio muito nisso, né? Em algum momento a gente vê esses sinais acontecendo e a gente ignora, e aí chega um momento, né, que o ceifador vem e corta, né, e simplesmente leva e tira da nossa vida aquilo que a gente estava apostando tanto, né, esse amor, né, já que o nosso tema é amor, vamos voltar para o tema, né, e tira da nossa vida de repente aquilo que para a gente é muito caro, muito importante, né, mas os sinais foram dados e a gente não soube ler, não soube interpretar. Nada é tirado da gente sem antes ser sinalizado, né? E isso é muito importante. O problema é que essa carta aqui, ela demonstra o seguinte: a gente não percebeu, a gente não deu conta, a gente não leu os sinais, a gente não viu, a gente não percebeu que de repente vem lá, né, o ceifador e tira de nós, né, aquilo que pra gente tinha importância no momento. Também tem um propósito, né? Faz parte do nosso objetivo ali, né? E algumas vezes, né, por mais que a gente diga, não, eu quero ficar com o fulano, o Beltrano, né, e simplesmente terminou, acabou, ele terminou comigo e eu não sei porquê, né, eu não sei o que aconteceu, né? Dar conta desses processos todos, né, digerir esses processos todos, metabolizar isso tudo é difícil, né? Mas é importante muitas vezes que a gente saiba por que a carta da foice atuou e tirou da gente do nosso caminho algo que era importante. Por quê? Porque na verdade, se a gente não sabe, se a gente não entende, se a gente não consegue processar e passar por todas aquelas etapas, as 5 ou 4 etapas do luto, pode passar. Se a gente não consegue passar por essas etapas, a gente fica preso emocionalmente, apegado emocionalmente, né, no objeto da nossa perda. A gente tem algumas fases aqui do luto que todo mundo passa naturalmente quando perde algo, quando perde alguém, né? Necessariamente nem todo mundo passa por todas as etapas, né, uma a uma. Muitas vezes a gente pula, alguns passam só por uma, e tem gente que não passa. Agora, o mais importante, né, o primeiro momento da negação, né, vou nem falar, vou só dar o primeiro momento é o momento da negação, é quando a gente tem a perda, seja de forma repentina, ou seja, mesmo aquela perda que a chama se apaga e a gente não consegue dar conta e tem esse processo de negar aquilo que se perdeu. Né? Todo mundo já passou por isso aqui, todos vocês, né? Todos nós passamos, né? Então tem aquele momento de não acreditar, né? De negar que aquilo está acontecendo, né? Depois a gente tem um momento de raiva, né? E na raiva a gente ainda está ligado ao nosso objeto, né? Emocionalmente a gente ainda está ligado ao objeto da perda. A barganha é aquele processo que a gente tenta dar conta, né, do que se perdeu, retorna, volta, vai e tenta negociar essa perda, né, com o objeto da perda. E aí vem a tristeza, né, a tristeza que às vezes descamba para uma depressão, né, mas é aquele momento em que as fichas efetivamente caem, né, e aí a gente está passando pelo processo da dor já, né, enfim. Se efetivou, até o terceiro momento aqui se efetivou essa perda e na depressão, na tristeza, a gente já está efetivamente dando conta de que se perdeu, né? Até o processo da aceitação. A aceitação é importante para a gente porque é ali que a gente vai negociar conosco, vai ter um entendimento, o que aconteceu, né? É o processo que a gente vai fazer um desapego emocional para poder dar espaço para o que vem depois. Senão, a gente vai ficar repetindo, né, de certa forma, todos os processos, não esses, né, mas os processos que levaram a gente a uma perda. Então, é importante a gente passar pelas etapas do luto, não todas, né, mas é importante a gente passar pelo luto
dessa vivência, essa experiência, para poder, conosco mesmo, a gente dar conta do que foi que aconteceu e que nos levou àquela perda, quais foram os sinais que a gente não viu, né? O que aconteceu ali do lado que a gente virou, sabe, e não quis olhar e não quis perceber. Né? A vida é o tempo todo nas relações uma via de mão dupla, então nada acontece só porque eu estava aqui linda e maravilhosa e o outro resolveu ir embora. Né? A não ser que seja realmente a morte. Né? Para essa situação não tem de forma nenhuma negociação. Né? Os sinais também, de certa forma, são dados. A não ser no caso do caixão, né? A não ser no caso da foice. Na foice, a morte é repentina, violenta, acontece e aí não tem como a gente dar conta e nem ler os sinais. Né? É uma responsabilidade do outro. E como a gente está dentro da vida do outro, a gente sofre isso na reverberação. Fazendo quase um striptease aqui. Tira! Está se esvaziando, Dalila, tirando a roupa toda. No processo de esvaziamento. Quanto tempo tem? Tem mais 6 minutos. Tá, olha só, eu queria falar para vocês uma coisa assim interessante, né? Eu estava agora participando de um curso, né, de Floresta Amazônica e tal, e a gente fez lá um momento de meditação. E naquele momento de meditação a gente vai tomando os florais, né? Vai tomando os florais que a gente escolhe, né, aleatoriamente, mas que obviamente tem uma sincronicidade que a gente escolhe aquilo que a gente está precisando. E nesse momento me veio um insight exatamente para essa palestra, né? E eu acho muito interessante que essa é uma questão que eu já tenho batido, né? Já venho discutindo, é uma questão recorrente em relação a mim, que é a questão da liberdade, né? Que eu acho que é uma questão assim muito nossa, né? Principalmente quem é cartomante, quem tem essa alma cigana, né? A liberdade é algo assim que está no top da lista, né? Da nossa lista. A gente tem alma livre. E aí eu comecei a pensar nessas cartas e naquele momento de meditação, naquele processo, eu pensei que é exatamente esse o estado das nossas perdas, né? Da finitude. A gente não consegue muitas vezes aceitar, por mais que a gente tenha esse discurso da liberdade, a gente não consegue muitas vezes aceitar essa liberdade. Porque a liberdade é isso, é o amor incondicional. E se o amor é incondicional, eu não tenho que prender o outro, eu não tenho que me apegar ao outro, eu tenho apenas que amar. E isso é suficiente para mim, né? É que para a gente nunca é, né? Sempre quer o a mais do outro, né? E ao mesmo tempo, essa liberdade é a grande questão, né, da carta 8 e da carta 10, que é o corte da liberdade, né? Como a gente entende da liberdade conosco, eu poder virar as costas, abrir a porta e viver aquilo que eu tenho para viver, né? Eu simplesmente largar tudo e sair pelo mundo, e também a liberdade do outro, né? Eu não consigo aceitar a liberdade do outro. E se nós somos livres, né? Quando eu prego a liberdade, eu estou falando exatamente disso, né? Da continuidade e de todas as possibilidades e de todas as oportunidades que existem a partir de uma carta da foice e a partir de uma carta do caixão. Porque está tudo para ser feito, tudo para ser descortinado. É uma estrada, né, que a gente tem à frente, né, da vida, e que a gente nasce com essa liberdade e não consegue usufruir. A gente tem um discurso, mas a prática, ela é difícil de ser colocada em ação. E por isso a gente sofre tanto quando sai a carta 8 ou a carta 10 na nossa mesa, né? Bom, gente, eu vou dar uma encerrada. Eu sei até que Alex e Tânia falaram para mim, né, da questão de falar de uma vivência, né? Quando a Tânia escolhe as cartas, é muito engraçado porque a gente passa um tempo vivendo a situação das cartas que foram escolhidas para nós. Então aconteceu isso comigo em relação à carta da casa, né, numa outra mesa, em relação à carta do jardim.
E como não podia deixar de ser, infelizmente, né, lá estou eu reclamando, né? Eu vivi essa semana a carta da foice e a carta do caixão. Perdi duas pessoas assim próximas, uma amiga minha na minha idade, na quinta-feira, muito parecida, uma vivência muito parecida comigo, né? E foi algo que me abalou muito, porque a gente, de novo, se espelha no outro e quando se perde, né, uma pessoa em que a gente se espelha, aquela dor vai na nossa alma. E ontem faleceu uma tia minha, né, uma pessoa bastante forte, querida, né, uma matriarca familiar. E hoje ela estava sendo enterrada no dia da mesa. Né? Eu não pude ir por parte de marido. Por parte de marido, mas marido também vira família, né? A família do marido também vira família em algumas situações, como é o caso dela. Eu sou uma pessoa que passei por diversas perdas, né? E eu acho que essa era a experiência que talvez o Alex e a Tânia gostariam que eu falasse, da experiência da minha viuvez. Mas, na verdade, digamos assim, a cada perda eu vou me fortalecendo e vou tentando lidar melhor com essas questões exatamente por conta do entendimento desses processos de finitude, inícios e fechamentos de ciclos. Bom, eu vou dar uma encerrada por aqui na minha fala, até porque metade da turma já está dormindo. E eu gostaria, né, de marcar para vocês, a gente combinou, eu e Tânia, e Frank, e Alex. Eu gosto muito mais de fazer vivência, de fazer troca e tal, do que ficar com o pessoal me olhando e eu falando aqui na frente. Então eu trouxe para cada um de vocês uma vela rosa que foi imantada. E essa vela, ela vem falar dos ciclos que se iniciam após as nossas perdas. Então eu acho que o processo das palestras se fecha aqui com a minha palestra, nesse momento, né? E o amor, digamos assim, também tem lá as suas perdas, né? Porque isso está incluso no processo do amor, né? Mas a gente tem que entender que algo se acaba, mas algo desperta, né? Como os nossos dias, como a nossa vida, como o nosso processo de amor mesmo, né? E o amor é a energia mais importante, mais poderosa do universo. Ela que cura. E muitas vezes na nossa dor, do luto e das perdas, a gente precisa disso, a gente precisa dessa energia, né, curadora. E essa energia que eu quis trazer para vocês hoje, para a gente agora encerrar num movimento, digamos assim, né, de irmandade, de força, de uma energia vitalizada e potencializada com essa vela. Eu gosto muito desse lugar aqui porque eu sou discípula de Yogananda, né? E desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu fiquei apaixonada quando eu vi ali que tem um altar para o Yogananda. E eu tinha escolhido exatamente, né, uma fala, uma poesia, uma oração do Yogananda para a gente fazer com as nossas velas. Depois que a gente acabar, né, vamos encerrar, apagar a vela, o Frank vai entrar ainda dando continuidade, né, a todo esse processo de trabalho, esse exercício, né? Esse exercício que é muito importante para a gente, e essa vela vocês vão levar para casa. E eu acho que todo momento que vocês precisarem, né, de um carinho, de um colo, de um momento de sabedoria, né, de algo que é importante, de uma luz, né, é o momento então de vocês acenderem essa vela e esse amor, né, nosso aqui potencializado vai fluir para cada um de vocês nesse momento. Tá? Uau! Uau! Mas essa é um Os três corações. Vem, tirar Eu tinha pensado em uma coisa que eu acho que não vai dar para fazer, né? Que era uma vela principal e todo mundo acender nessa vela, sabe? A gente pode acender a vela do pessoal, né? Isso, Pode acender. eu acho que isso é que é importante, né? Criar essa corrente, né? Amor compartilhar, amor multiplicar.
multiplicada, e luz compartilhada é a luz multiplicada. Uma vela no sol. Vocês podem ir também acender a vela do seu lado, tá, gente? Gente, se vocês puderem ficar em pé, todo mundo já está com suas velas. Pode apagar as luzes, né? Enquanto a luz, enquanto o amor. Dalila, dá pra apagar a luz, não? É ali, ó. Anselmo, dê uma Ana aí, por favor. Na parede aí. Deixa eu só pegar essa câmera, eu vou botar ela virada pro pessoal. Isso. Ai, tá bom. Mais um pouquinho que ela desliga direto. Isso. É isso? Então tá. Vamos lá, todo mundo com as suas velas acesas? Então eu vou pedir a vocês que nesse momento vibrem um amor muito grande no coração de vocês, porque é esse amor emanado, potencializado por todos nós, que vai ficar aqui na vela toda vez que vocês precisarem desse amor, tá? A paz flui por meu coração e como zéfiro sopra sobre mim. A paz como fragrância me permeia. A paz e o amor me trespassa como raios de luz. A paz e o amor apunhalam os corações do ruído e da inquietude. A paz e o amor reduz a cinzas a minha inquietação. A paz e o amor se expandem como um globo de fogo e preenche a minha onipresença. A paz e o amor, como o oceano, invadem todo o espaço. A paz e o amor, como sangue rubro, vitaliza as veias de meus pensamentos. A paz e o amor, como uma auréola iluminada, envolve o meu corpo infinitamente. A paz se lança, o amor se lança, e como chamas dos poros da minha carne e do espaço inteiro, se cria uma luz verdadeira. O perfume de paz e amor circula sobre os jardins floridos. A paz é um vinho que flui perpetuamente do lagar de todos os corações. A paz e o amor são o alento das pedras, das estrelas e dos sábios. A paz é a ambrosia, o amor é o vinho do espírito que flui do frasco do silêncio e que eu sorvo com as bocas inumeráveis de meus átomos. Com amor, para Mahansa Yogananda. Assim seja. Podem apagar. De preferência, para não atritar dois elementos. Gente, obrigada a vocês. Uhul! Valeu! Lindo, hein? Aproveitando o ensejo, para a gente não sair dessa energia do amor, nós vamos continuar mais um pouquinho. Vou pedir a vocês que sentem um instantinho, se possível. Quem não quiser participar, tudo bem. Mas quem não quiser vai perder. É bacana. A gente só vai estender e potencializar ainda mais o que a gente fez agora. Então, eu vou precisar só de duas cadeiras, o Alex e a Tânia. Vou precisar de um masculino e um feminino para representar todos nós, porém, aproveitando. Gente, nós vamos ativar, já foi ativado agora, né, com essa vibração, mas nós vamos expandir um pouco mais o nosso chakra cardíaco. E essa expansão é o verdadeiro amor, que é o amor universal. Eu não falei muito dele porque é exatamente o que completa o triângulo de cima e o triângulo de baixo. É quando a gente sai do nosso racional e quando a gente sai da condensação para ser o tudo e ao mesmo tempo o nada. Isso é Deus. No vazio é que a gente encontra o verdadeiro sentido de tudo. Então, o Alex e a Tânia, eles vão representar a energia masculina e feminina, nós vamos emanar essa energia, porque o amor ele é uma troca, por isso que é o exercício aqui na Terra. Nós vamos mandar para ele essa energia e eles automaticamente vai também
emanar essa energia do chakra cardíaco para todos vocês. Quando vocês receberem, você pode sentir um arrepio no cangote, ou então um pouco mais quente, um pouco mais frio. Se vocês sentirem isso, não questiona, é limpar o seu mental. Como é que eu vou limpar o meu mental? Olha para o infinito. Pronto, é isso aqui. Eu não estou pensando em nada, não vou controlar o meu pensamento. Eu vou deixar que o amor simplesmente eleve a minha alma. Então é isso. O exercício, se você for ficar com os olhos abertos, o além. Né? E aí, se você quiser ficar com os olhos fechados, vai ajudar bastante também. Pronto. Se concentra no chakra cardíaco. Só na respiração. Você não vai fazer nada demais a não ser pensar numa luz rosa, que a simbologia da vela trouxe agora, e vai expandir essa luz. Quando você se sentir totalmente irradiado, você vai emanar para as pessoas, ou melhor, para eles vão potencializar com vocês e vocês vão sentir e vai irradiar para quem você quiser. E aí a gente faz a radiação também para o planeta que está precisando. Só que eu vou fazer o seguinte, eu tenho um símbolo que é o símbolo do Selk, eu vou potencializar isso ainda mais. Então, se vocês puderem, simplesmente se conectem. E para se conectar como? Você pode lembrar de algo muito bacana que te trouxe alegria na vida. Certo? É hora de você exorcizar aquilo que não é bacana. Então, se vier um pensamento ruim, não tem problema, pensa em um bom. Se vier 2, pense em 3 bons. Simplesmente deixa fluir. O chakra, aqui cardíaco, entre o peito, vai expandir a luz rosa, vai expandir tomando conta de todo o meu corpo. Primeiro em mim, depois no outro. Aí eu vou mandar para eles. Eles vão receber, aproveitando para poder dar força, né, de acordo com o que eles fizeram hoje também com a gente. E eles vão retribuir também para vocês. Aí vocês recebem, vocês vão mandar para quem você quiser, da família, amigos, quem vier, vai mandando. Só que a gente vai fazer isso reverberando um som, que é um mantra universal chamado Om. Olha como é difícil, Om. Então a gente vai fazer um Om. Só que você não vai se apegar no mental, no Om. Você vai elevar em frequências mais altas através do teclado e do que a gente vai reverberando, para a gente criar uma grande energia de um coro completamente divino, que é Deus e nós. Ok? A gente vai seguindo. Então, vou pedir, quem quiser fechar os olhos pode fechar, vou pedir só para descer mais a luz, diminuir um pouquinho a velocidade. Pode, se puder desligar a câmera, pronto. Tá ótimo assim, tá ótimo. Vitalizando essa luz rosa saindo do teu chakra cardíaco, e essa luz ela vai expandindo cada vez que você inspira e expira. Para facilitar e potencializar, você pode inspirar a luz dourada e solta a luz rosa. Vai observando. É hora de alinhar os entraves do seu passado, de vidas passadas, da sua ancestralidade, para o seu momento do agora. Inspira, vai expandindo a luz rosa, vai expandindo, vai expandindo. Cada vez mais ela vai tomando uma potência maior. E vai expandindo. Vai expandindo. Vai expandindo. Inspira e expira. Inspira e expira. Concentrando na tua respiração, na tua inspiração. Na tua expiração, vai expandindo, 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 vai tomar conta de todo o teu ser. É um momento onde você pode apenas ser.
energia que te orienta para esse ensinamento do agora, do viver. Inspira, expande, inspira, expande. Vai conectando com tudo.
maior, o Deus do amor em nós, quando nós queremos, quando nós nos colocamos à disposição desse amor, o amor acontece. E todas as curas, seja no físico, no mental, no espiritual, todas elas acontecem. Trazendo em conexão por algo tão simples e que complicamos, que é irradiar o chakra cardíaco. E saber que todos nós viemos aqui para ter essa experiência. Todos os elementos levam a isso, todos de evolução, que é viver e vivenciar o amor. Namastê. Viva o amor! Viva o amor! Gente, pra gente encerrar, tem uma música também surpresa. Eu acho que vocês podem se emocionar, vamos ver, né? Que é linda.